Fala galera, beleza? Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas hoje eu tô de volta e tô trazendo mais um vídeo do nosso curso completo sobre Water Cooler Custom. O vídeo de hoje é aguardado por muita gente. Hoje nós vamos falar sobre o CPU Block, a peça que eu considero a mais importante do Water Cooler e é um componente que requer bastante atenção para que você não se desaponte ou tenha futuros problemas com o seu Water Cooler. Então vai lá, pega a pipoca, senta o dedão no like porque o vídeo de hoje tá foda demais. E se não for inscrito, se inscreva no canal que isso nos ajuda e nos motiva a continuar trazendo muitos outros vídeos da hora para vocês. Faz um tempinho que a gente não se vê, né pessoal? Confesso que até eu tô com saudades de vocês e de trazer vídeos novos pro canal. Só que a Power Up tá bombando e não tá me sobrando tempo. Então, já pensando nisso, eu tive uma ideia. Eu tava pensando em começar a fazer lives, pelo menos uma vez por semana. Porque live é uma coisa que dá bem menos trabalho e é bem mais fácil de fazer. Então comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessa ideia e comentem também alguns assuntos que vocês gostariam que eu abordasse nessas lives, beleza? Então, como eu falei agora há pouco, para mim os blocos são o componente mais importante do Water Cooler quando a gente fala em rendimento e desempenho, já que em geral não tem como a gente falar que um componente é mais importante do que o outro. Porque, por exemplo, um Water Cooler não vai funcionar sem uma bomba, assim como o Water Cooler também não vai funcionar sem um radiador, entenderam? Nesse vídeo aqui eu vou pegar de exemplo o CPU Block, só que tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui também vale para os blocos das placas de vídeo. O CPU Block é a peça que vai ditar se você vai ter um Water Cooler eficiente ou um Water Cooler chinelo, porque é ele que vai estar em contato direto com o seu processador e vai estar fazendo a troca de calor. E sabendo disso, acho que vocês já sabem qual é a função do bloco, né? É fazer a troca de calor entre processador e fluido. É pegar o calor do processador e jogar no fluido que mais tarde vai ser esfriado pelos radiadores. Uma das tarefas mais difíceis ao se montar um Water Cooler é escolher um CPU Block, mas eu vou passar algumas dicas para vocês acertarem na mosca e não se arrependerem depois. Então deixa o joinha aí, se inscreve no canal, porque as dicas que eu vou passar agora você não vai encontrar em nenhum outro lugar da internet. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar saber para comprar um CPU Block é qual o socket do processador de vocês para comprar um que seja compatível. Segunda dica, quanto maior o CPU Block, melhor. Quanto mais metal ele tiver, melhor vai ser a dissipação e a troca de calor. E para os usuários de AMD isso cai como uma luva, porque existem diversos CPU Blocks que são para os AMD Threadrippers, para o socket TR4, que também são compatíveis com o socket AM4. A terceira dica é que vocês precisam cuidar de qual material é fabricado o seu bloco. Existem os blocos de cobre, os de alumínio e os de cobre revestidos com níquel polido. Eu não lembro agora se eu já citei isso em algum vídeo, só que o cobre corrói o alumínio, principalmente se você estiver utilizando fluido de baixa qualidade ou um fluido que já passou da hora de trocar. Então o interessante mesmo é você não misturar esses dois tipos de materiais. Porém, em contrapartida, até hoje não tivemos nenhum relato de um cliente nosso que teve problemas com corrosão. Claro que isso pode ter a ver com o fato da gente vender exclusivamente e unicamente os fluidos da Thermaltake, que são considerados os melhores do mundo. Já quanto aos blocos de cobre revestidos com níquel polido, chegaram para acabar com esse problema da corrosão e são os que possuem uma vida útil maior, porém também são os que são mais caros. E agora o quarto e o último item que precisa ser levado em consideração ao se comprar um CPU Block é se ele é um bloco de aletas ou de micropinos. Como vocês podem ver, na esquerda temos um bloco de aletas e na direita um de micropinos. A diferença é que os blocos de micropinos possuem um desempenho levemente superior, porém são bem mais restritivos e dependendo do seu loop você vai precisar de uma bomba mais forte. Ah, e tem mais uma coisa, você precisa ver se o bloco é RGB ou não, porque se não tiver RGB, não vale a pena. E agora pessoal, antes de finalizar o vídeo, vamos falar sobre a instalação dos blocos. É uma coisa bem simples, você apenas vai precisar prender o seu bloco na placa-mãe e conectar os fittings, as mangueiras e os tubos. É uma coisa bem simples.
A única coisa que você vai precisar prestar atenção é onde você vai fazer a entrada do fluido e a saída, porque a maioria dos blocos possui uma entrada e uma saída específica. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto que os demais, só que eu acho que eu consegui falar tudo sobre os blocos e deixar bem claro para vocês qual é a função dele num sistema de water cooler e quais os cuidados que vocês precisam ter ao estarem comprando um bloco. E agora só cabe a vocês escolherem qual o ideal para o sistema de vocês. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui com todos os seus amigos. Também não se esqueçam de deixarem seu like e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. A gente se vê assim que possível. Valeu, fui!